Essa é a videoaula de Física do terceiro ano na pandemia, e essa videoaula se refere ao terceiro RED de Física para o terceiro ano de ensino médio, e ele é o último RED antes de encerrar o segundo semestre. Durante essa videoaula eu vou gastar tempo para falar sobre medidas elétricas e geradores elétricos. E aí, após essa videoaula, com certeza você terá condições de resolver os exercícios da lista. Então a gente já aprendeu sobre corrente, resistência e DDP. DDP conhecido como diferença de potencial, ou tensão, ou também voltagem. Então a gente vai ver alguns dispositivos que são utilizados para fazer essas medições. E eu vou explicar alguns mecanismos de como funciona. O primeiro mecanismo que eu vou explicar é o mecanismo chamado galvanômetro. Ele é usado para medir correntes de baixa intensidade. Então ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma argola, e essa argola ela fica em contato direto com um condutor, que por onde esse condutor está passando corrente. E aí quando essa argola, ou esse laço, essa espira de uma volta entra em contato com esse condutor, atravessa uma corrente através dele, porque ele tem uma certa resistência. Ele tem uma resistência menor, em geral, a resistência do circuito. E aí a corrente passa por ele. Quando essa corrente passa pela espira, essa corrente interage com um campo magnético que se encontra em torno dela. Você vai aprender nas próximas aulas que corrente elétrica ela sofre força quando ela atravessa um campo magnético. E aí esse campo magnético faz com que essa espira se rotacione. E aí na ponta dessa espira eu tenho um marcador que já está calibrado, aqui nessa linha graduada. E aí conforme ela vai girando, ela indica a intensidade de corrente. Então se a gente não tem corrente nenhuma, essa marca fica aqui em 0. Conforme vai passando a corrente, o ímã gira a espira, e aí essa marca acaba se deslocando em cima da graduação. E aí a gente tem uma mola aqui para fazer com que essa espira retorne, para sua posição original depois que não passa mais corrente. Cada galvanômetro possui um valor máximo de medição, e esse valor máximo de medição a gente chama de corrente de fundo de escala. De uma maneira geral, ele é da ordem de 50 mA, ou 50 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Só que o galvanômetro ele é um dispositivo que mede valores muito baixos de corrente. A gente precisa de um dispositivo que meça valores maiores. Para que a gente tenha esse dispositivo, a gente associa então o galvanômetro a um resistor que a gente chama de shunt, que em inglês significa desvio. E aí esse resistor se associa paralelamente à resistência do galvanômetro. O galvanômetro é um tipo de resistor também. A corrente então chega nesse ponto de divisão entre o galvanômetro e o resistor shunt, e a maior parte da corrente passa agora pelo resistor shunt, enquanto que um pedaço menor passa pelo resistor do galvanômetro. Essa associação de resistores aqui possui uma resistência equivalente, que eu vou chamar de a resistência equivalente do amperímetro, ou RA. A gente já aprendeu como calcular essa resistência equivalente. Aplica essa fórmula que a gente aprendeu na aula passada, que fica então o inverso de RA é igual ao inverso
da resistência do galvanômetro mais o inverso da resistência do shunt. E aí a gente consegue isolar RA, a resistência do amperímetro, conforme essa fórmula matemática aqui. Qual é a maneira que a gente vai utilizar então? Qual é a fórmula matemática que a gente vai utilizar então para poder calcular essa intensidade de corrente elétrica e como isso é impresso pelo amperímetro? Aqui a gente vai lembrar que a tensão é proporcional, a tensão que atravessa a queda de potencial, né, a DDP, entre o ponto A e o B, ela é proporcional à intensidade de corrente que atravessa ela. E essa constante de proporcionalidade é indicada pela resistência do amperímetro. Essa aqui vai ser a intensidade de corrente medida. Ocorre que a gente já sabe qual é a resistência do amperímetro e a queda de potencial entre os pontos A e B também já é sabido. Dessa maneira a gente consegue ler então a intensidade de corrente que passa pelo amperímetro. Aqui eu faço uma observação para você não confundir esse subscrito A aqui, né? Esse subscrito A do potencial A significa o potencial do ponto A, enquanto esse A aqui significa o rótulo, né, dado para a resistência do amperímetro. Então esse A aqui se refere a amperímetro e esse A aqui se refere à posição A. Por exemplo, uma corrente de fundo de escala da ordem de 50 mA e eu tenho o objetivo de medir correntes por volta da ordem de 5 amperes. O resistor shunt deve receber a passagem de corrente expresso por IS, que é Izão, a intensidade de corrente que eu quero medir, menos Izinho, que é a intensidade de corrente permitida para se passar no galvanômetro. Então o shunt, que é o desvio, vai receber uma intensidade de corrente aí de 4,95 amperes. O processo de subtração aqui é simplesmente 5 menos 50 mA. Aqui você põe no lugar do 1000 10 elevado a menos 3, multiplica 10 elevado a menos 3 com 50, que você vai obter o valor na base 1, e aí você consegue medir, né? Ou então você pode simplesmente colocar na sua calculadora 5 menos 50 mA, ou 5 menos 50 vezes 10 elevado a menos 3, que você vai obter esse resultado. Então, o shunt deve permitir uma passagem de 4,95 amperes de corrente. Se o shunt permitir passar um valor menor que isso, certamente o galvanômetro... Esse é o limite do shunt, né? Se passar valores maiores que 4,95 no shunt, o galvanômetro vai acabar recebendo mais intensidade de corrente e ele vai queimar. A gente pode relacionar a corrente que passa pelo shunt e a corrente que quer se medir. Não, perdão. A gente pode relacionar a corrente que atravessa o galvanômetro com a corrente que quer se medir, né? Isso se chama o fator de multiplicação do shunt N, em que eu pego a intensidade de corrente máxima que eu quero medir e divido pela intensidade de corrente máxima que se passa no shunt. Esse é o fator de multiplicação de shunt e ele é utilizado para fazer alguns cálculos mais para frente. Eu posso obter o fator de multiplicação em função do fator de multiplicação de shunt em função da resistência do galvanômetro e em função também da resistência do shunt. Ora, a queda de potencial, como o galvanômetro e a resistência shunt estão em paralelo, né, em associação paralela, a queda de potencial em ambos é igual, apesar da corrente elétrica que passa em ambos ser diferente, né? A corrente elétrica que passa no galvanômetro é I
E a corrente elétrica que passa no shunt é IS. Lembrando que I mais IS tem que dar Izão. Correto? Então veja o seguinte. No lugar de IS, vou substituir Izão menos I. E aí eu vou ter a diferença de potencial entre o ponto A e B é igual à resistência do galvanômetro vezes a corrente que atravessa ele. E, ao mesmo tempo, a diferença de potencial entre o ponto A e B é igual à resistência do shunt vezes a diferença da corrente máxima menos a corrente que atravessa no galvanômetro. Quando eu digo que eu vou eliminar VA menos VB em ambas as equações, eu quero dizer o seguinte, que se RGI é igual a VA menos VB, então certamente ele é igual a RS I vezes Izão menos Izinho, porque olha só, no lugar de VA menos VB, eu vou colocar RG vezes I, porque RG vezes I é igual a VA menos VB. Isso significa eliminar VA menos VB de ambas as equações. E aí essa expressão fica igual a essa. Nesse ponto aqui eu vou isolar a corrente máxima que atravessa pelo amperímetro. Vou recordar que Izão dividido por Izinho é igual a N. Daqui eu vou isolar o Izão, né? Dessa expressão daqui vira isso. Eu estou omitindo algumas passagens, mas tudo bem. E aí eu tenho o seguinte. Se Izinho está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E aí eu vou retornar a essa razão aqui, nesse lado esquerdo. Izão é o valor da corrente a ser medida. Izinho é a corrente do fundo de escala que atravessa o galvanômetro. E aí eu tenho, então, N igual a 1 mais RGzão dividido por RS. Aqui, né? Eu posso colocar vários shunts em associação paralela em relação a outros shunts e ao galvanômetro. E aí, assim, eu posso aumentar o fator de escala para várias outras situações e conseguir medir intensidade de corrente maiores, né? Então, isso fica expresso aqui no livrinho. Eu não coloquei esses detalhezinhos aqui, mas eu posso colocar assim, ó. Né? Então eu tenho esse aqui, é o shunt com o primeiro, o galvanômetro com o primeiro shunt, o galvanômetro com o segundo shunt, o galvanômetro com o terceiro shunt. Belezinha? Ok. Agora a gente vai para o voltímetro. O voltímetro também se utiliza do galvanômetro, mas agora para fazer a medição da diferença de potencial de um circuito, né, que é a utilidade do voltímetro, eu vou colocar agora um resistor em série, em associação em série com o galvanômetro. E vou lembrar, vou recordar, vou reforçar que o galvanômetro também tem uma resistência interna, né? Essa espira aqui, ó, representada aqui, possui uma resistência. Ok. Então, se eu coloco o galvanômetro em série com um outro resistor, que eu vou chamar de multiplicador, eu vou ter uma queda de potencial em relação a esse galvanômetro, que será somada com a queda de potencial em relação a esse resistor chamado multiplicador. E o potencial entre o ponto A e o B é o potencial que eu quero medir. A resistência equivalente a essas duas resistências é dada pela soma delas, que a gente aprendeu lá das resistências equivalentes de resistores associados em série. Correto? Então eu vou utilizar esse valor para calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Como eu vou fazer isso? Primeiro,
Eu recordo que a diferença de potencial que atravessa o galvanômetro é proporcional à corrente que atravessa ele, e essa constante de proporcionalidade é dada pela resistência desse galvanômetro. Depois eu vou recordar que a queda de potencial no resistor multiplicador é proporcional à corrente que atravessa ele, e essa constante de proporcionalidade é a resistência desse multiplicador. Aqui, eu estou fazendo essa divisão aqui porque ela vai me ser útil em cálculos posteriores. Então veja que eu vou dividir a queda de potencial no galvanômetro, a queda de potencial no multiplicador, e eu vou ter simplesmente que a divisão, que a relação entre eles é a resistência do resistor do galvanômetro dividido pela resistência do resistor multiplicador. Então, só para reforçar, essa queda de potencial representada por ΔVGzão é esse UGzinho aqui. E esse ΔVM é o UE. Correto? Assim eu posso verificar, eu tenho condição de verificar que a queda de tensão no resistor multiplicador é proporcional à queda de potência de potencial no galvanômetro, e essa constante de proporcionalidade é a razão da resistência do multiplicador com a resistência do galvanômetro. A queda de potencial entre os pontos A e B é simplesmente a queda de potencial no galvanômetro mais a queda de potencial no multiplicador. A gente já aprendeu isso lá na associação de resistores. Mas aqui a gente já descobriu que há uma relação entre a queda de potencial no multiplicador com a queda de potencial no galvanômetro. Então, substituo ΔVM por RM dividido por RG vezes ΔVG. Então, no lugar desse aqui, eu coloco essa expressão. E essa fórmula matemática vira essa. A queda de potencial entre os pontos A e B, representada por esse UAB, e aqui nesse caso ΔVAB, é dado então por ΔVG mais RM dividido por RG vezes ΔVG. Posso fatorar o ΔVG aqui, né? Faço a antidistributividade. E aí eu tenho uma relação da queda de potencial entre os pontos A e B, dada pela queda de potencial no galvanômetro, vezes 1 mais a resistência do multiplicador, dividido pela resistência do galvanômetro. E aí, para medir a diferença de potencial entre os pontos A e B de um resistor de resistência R, eu vou ligar o voltímetro em paralelo a esse resistor. E aí eu vou conseguir calcular a queda de potencial aqui. Então, isso aqui tudo é o voltímetro que está representado por essa imagem aqui. E que vai ser ligada paralelamente à resistência R, na qual eu quero calcular a queda de potencial. Ok. Então, esse aqui, RV é a resistência do voltímetro, que é uma resistência certamente bem baixinha, que é dada pela resistência do galvanômetro mais a resistência do multiplicador. Correto? Daí, se eu quero saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, eu faço da seguinte maneira: ligo o voltímetro paralelamente a esse resistor. Sei que aqui no ponto A entra uma intensidade de corrente Izão. Uma intensidade de corrente Izão menos Izinho passa pelo resistor. Uma intensidade de corrente Izinho passa pelo voltímetro. A queda de potencial entre os pontos A e B
é simplesmente dado pela queda. Eu posso utilizar então a queda de potencial dada pelo voltímetro, né? Já que o voltímetro está em paralelo a essa resistência, conforme a gente aprendeu lá nos conteúdos de associação em paralelo de resistores. A queda de potencial entre os pontos A e B é proporcional à intensidade de corrente de... esqueci o nome desse izinho. Corrente de escala de fundo, né? Fundo de escala. Izinho, né? Que é calculado pelo amperímetro. Que também pode ser expressa essa queda de potencial entre os pontos A e B também pode ser expressa pelo produto, né, dessa resistência que quer se medir essa diferença de potencial entre eles, vezes a corrente que atravessa ele, que é dado por Izão menos I'. Aqui a figura, eu não sei por que motivo o livro não diferenciou a corrente que atravessa essa resistência com a corrente de fundo de escala. Essas correntes aqui elas são diferentes, tá? Então, se RVI é igual à queda de potencial entre A e B, e ao mesmo tempo a queda de potencial entre A e B é dado por Rzão vezes Izão menos I', eu posso igualar essas duas expressões aqui. Fica a resistência do voltímetro vezes a intensidade de corrente de fundo de escala igual a resistência do resistor vezes Izão menos Rzão, R'. Aqui eu vou chamar o seguinte. Esse lado aqui é a queda de potencial lida e esse aqui é a queda de potencial exata. Essa queda de potencial que eu vou chamar de lido, ele representa a diferença de potencial entre os pontos A e B quando o voltímetro está ligado. Enquanto que essa queda de potencial exato é a diferença de potencial entre os pontos A e B antes do voltímetro ser ligado. Para que esses dois valores sejam iguais, esse valor aqui tem que ser muito pequenininho. E o que significa esse valor ser muito pequenininho? Essa corrente Izinho, ela tem que ser um valor muito pequenininho, tem que ser algo muito próximo. Então não pode dividir, tem que passar um valor bem pequenininho de corrente aqui nesse voltímetro de cima, né? Para que a DDP seja lida igual, DTP lida seja igual ao DTP exato da resistência RV, deve haver um valor muito grande, deve ter um valor muito grande para a resistência do voltímetro, né? Deve ter um valor muito grande para gerar uma corrente I bastante fraca. Então a resistência do voltímetro tem que ser muito grande para que passe pouca corrente. A corrente, de modo geral, ela passa com mais intensidade em resistores de resistência baixa. Correto? E aí, no limite do resistor do voltímetro ser muito alto, isso aqui tende a zero. E aí, o valor lido o valor da diferença de potencial lido é o valor da diferença de potencial exata. Que em essência, essa corrente que entra aqui no I, né? E esse Rzão é a resistência do resistor. Lembrando, é claro que esse Izão agora ele é dado, né? Segundo essa expressão matemática daqui desse quadro. É dado pela corrente que atravessa que atravessa lá no voltímetro vezes 1 mais Rgzão dividido por Rs. Onde Izão é a corrente medida pelo amperímetro e Izinho é a corrente do fundo de escala. Lembrando que essa corrente de fundo de escala ela é já tabelada
ela já é o maior valor de corrente que pode atravessar aqui no galvanômetro, né? Lembrando que dentro do voltímetro a gente tem um galvanômetro lá, né? Que é muito menor em relação a Isão, correto? Bom, com esse conteúdo aqui a gente já consegue resolver parte da lista de física, né? Alguns exercícios já estão disponíveis aqui. E aí eu guardo mais um tempo agora para a gente estudar agora geradores elétricos. Aqui dentro do gerador elétrico, a gente vai gastar mais tempo estudando bateria elétrica, mas não os mecanismos internos de como que a bateria elétrica gera os polos positivo e negativo. Essa parte a gente deixa lá para química. A gente vai falar mais do ponto de fora, a partir de fora da bateria, né? E como que a bateria como que essa potência da bateria ela é dissipada no circuito elétrico. Então, o gerador elétrico é o aparelho que realiza a transformação de qualquer forma de energia em energia elétrica. No caso da bateria, ela transforma energia química em energia elétrica. E aqui eu dou o exemplo da energia mecânica, né, da variação da energia potencial da água aqui, né, que ela sai dessa energia potencial para mais para baixo, então ela perde energia, e essa perda de energia ela vira energia elétrica aqui conforme ela vai girando esse... Eu não lembro se é turbina o termo certo. Enfim, acho que é turbina, e essa turbina gira, o rotor gira aqui dentro, e aí aqui dentro tem um ímã, né? E aí quando o ímã gira em torno de um fio elétrico, esse fio elétrico, dentro desse fio elétrico tem uma corrente elétrica induzida. A gente vai ver os detalhes disso quando a gente começar a estudar magnetismo, correto? Então a gente considera o movimento das cargas positivas, que é convenção, a gente já estudou isso, e o fornecimento da energia química para a geração dessa energia elétrica. É ela que vai causar então o movimento das cargas do polo negativo para o polo positivo, né? Elevando a energia potencial das cargas elétricas aí. Então verifico experimentalmente que a potência elétrica, ela potência elétrica do gerador elétrico, ela é proporcional à intensidade de corrente que o atravessa. E essa constante de proporcionalidade é chamada de força eletromotriz. Ela é dada pela letra epsilon. E essa potência é uma potência interna da bateria, ela não é a potência gerada, dissipada pelo resistor não, tá? Não confunda isso. Isso aqui é potência dissipada pela bateria quando ela é ligada no circuito elétrico. Essa força eletromotriz, apesar dela ter o nome de força eletromotriz, ela tem unidade de tensão, tá? De diferença de potencial. Esse valor de diferença de potencial representado pela tensão, ele é o seguinte: quando as cargas elas saem de um polo e chegam no outro, essas cargas elas perdem energia, correto? E aí é necessário um mecanismo, um dispositivo, que nesse caso é um dispositivo químico, que vai fazer com que essas cargas refaçam esse percurso, né? Então essa diferença de potencial que é dada para cada carga, conforme mecanismos químicos, é dado por essa força eletromotriz aí, beleza? Então parte da energia do gerador elétrico ela é perdida internamente na forma de calor, e outro pedaço ele é dissipado na forma de corrente elétrica, beleza? Então parte dessa energia dissipada nessa potência aqui vira calor, e a outra parte vira corrente elétrica. O gerador elétrico ele possui uma resistência elétrica interna que a gente vai chamar de Rzinho, correto? Então a função do gerador, elas recebem as cargas que constituem a corrente elétrica no seu potencial mais baixo e as entregam no seu potencial mais alto, fazendo com que a energia elétrica no circuito seja retomada, né?
que o fluxo de energia elétrica no circuito seja retomado. Então, o que acontece aqui? Ó? A corrente chega aqui, né, no polo negativo. E aí esse aqui o livro coloca o Ezão como força eletromotriz. Eu coloco como Epsilon, beleza? E aí os dispositivos internos da bateria tira essas cargas, né, que estavam nesse eletrodo e põe de volta nele. Tipo, quando a corrente elétrica, quando a corrente elétrica e as cargas chegam aqui, elas chegam com energia potencial baixa, porque essa energia potencial foi gasta na forma de energia cinética, né? Foi dissipada energia aqui, né? Então elas chegam um pouco energéticas aqui. E aí o que acontece? A força eletromotriz funciona como se fosse uma bomba. Ela vai elevar a energia potencial dessas cargas elétricas que chegam aqui. Depois elas pulam para cá, não antes de dissipar um pouquinho de energia aqui, né, nessa resistência. E aí aqui ela retoma o seu caminho de volta. Então ela sai com bastante energia aqui, chega com pouca energia aqui, a força eletromotriz é responsável por aumentar essa energia dela para ela vir desse lado aqui e depois retoma. Beleza? É claro que como essa força eletromotriz faz isso, quem explica é a química, tá? No caso das baterias, das pilhas lá de Daniel. Ok. A potência elétrica total gerada então é POT G epsilon vezes I, que é a corrente elétrica gerada lá pelo potencial elétrico, pelo gerador elétrico, perdão. A corrente elétrica lançada no circuito elétrico eu vou chamar de, a gente já aprendeu essa parte, né? Vou chamar de POT L, que é a queda de potencial entre esses terminais aqui, né? A e B, que é dado por esse U. Aqui no caso eu coloco o ΔV vezes a corrente. É claro que aqui é sempre positivo, tá? Sabendo que isso aqui denota uma queda de potencial. E a potência elétrica dissipada internamente é dada por POT Rzinho I ao quadrado. Essa equação aqui ela é tirada das aulas anteriores, tá? Logo, a potência total dissipada pelo gerador elétrico é a potência dissipada no circuito mais a potência dissipada dentro dele. Como já acabei de afirmar isso. E o rendimento elétrico do gerador é simplesmente a potência, né, dissipada no circuito elétrico dividido pela potência dissipada total dissipada pelo gerador. Essa aqui é a potência dissipada no circuito elétrico e essa aqui é a potência dissipada total pelo gerador. Lembrando que a potência dissipada no circuito é dada por ΔVI e a potência do gerador elétrico é dada por epsilon vezes Z. Divide um pelo outro e aí vai sobrar que a eficiência do gerador elétrico é dada pela queda de potencial desse gerador elétrico dividido pela queda de potencial interna desse gerador elétrico, que é chamada de força eletromotriz. Então, o que significa essa equação aqui? Deixa eu ver se eu me recordo bem. Tá, aqui está uma maneira de relacionar a força eletromotriz com a queda de potencial em volta do circuito elétrico e a queda de potencial dentro do gerador elétrico, né? Que é simplesmente a soma dos dois, a força eletromotriz. Bom, o que acontece aqui? A corrente elétrica ela chega com uma energia muito baixa aqui no terminal negativo, né? E aí, quando ela chega aqui com um valor de energia potencial baixa, aqui dentro do gerador elétrico, então existe um mecanismo interno que faz com que essa energia potencial dessa carga que chegou aqui no polo negativo seja elevado, né? Subiu. Então a carga que chegou aqui, né, depois de percorrer todo aquele caminho. Não, deixa eu começar desde o início. Então a carga sai daqui do terminal B, atravessa o circuito elétrico aqui, gasta energia e aí ela chega com pouca energia aqui no polo negativo. Existe um mecanismo interno que a gente chama de força eletromotriz que aumenta a energia dessa carga, então ela vai subir.
Só que depois que ela sobe, essa carga vai querer sair do gerador elétrico ou da bateria. No momento que ela sai dessa bateria, ela perde um pouquinho de energia na forma de calor, que é dado para essa expressão aqui, né? Por isso que bateria esquenta, né, quando ela está ligada. E aí depois que ela sai da bateria, ela segue para o circuito elétrico com essa intensidade de potencial elétrico. Lembrando que potencial elétrico é uma forma indireta de calcular a intensidade de energia que uma carga tem, né? Que é simplesmente a intensidade de energia que essa carga tem dividido pela quantidade de carga que ela possui. Quando o circuito não está aberto, não há corrente, assim a diferença de potencial entre os dois pontos do circuito é simplesmente o potencial da força eletromotriz. Ok. Aqui é o ponto de... Eu falo sobre curto-circuito no gerador, mas esse pedaço aqui eu não cheguei a estudar na lista, não coloquei, eu vou deixar mais para frente para a gente poder estudar. E aqui esses são pontos que também não estão na lista e que eu vou guardar para a gente estudar mais para frente. Circuito simples e lei de não lembro como... Paulette. Eu deixo também para depois, beleza? Até esse ponto aqui, até esse slide aqui, o slide 6, é o suficiente para você entender o principal do gerador elétrico, da perspectiva da física, e o suficiente também para poder resolver a nossa última lista de física do segundo semestre e do segundo bimestre, beleza? Espero que você tenha aprendido física aqui comigo e certamente após esse intervalo que a gente vai ter entre os dias 9 de outubro até o final de outubro, nós estaremos mais preparados para estudar. Beleza? Obrigado pela companhia e até mais.